Nessa aula, nós vamos conhecer um pouco sobre os conceitos de distribuição, que é o P de praça. Qual é o segredo da Coca-Cola? Se a gente pensar em termos dos 4 Ps, a gente pode pensar, mas tem todo o segredo da formulação da Coca-Cola, então o segredo da Coca é o P de produto, né? Mas a gente diria o seguinte, não é tão difícil assim fazer um produto similar à Coca-Cola e tentar descobrir quais são os ingredientes e a porcentagem de cada um deles. Aliás, a Pepsi já tentou fazer algo similar, ela na verdade criou um outro produto diferente da Coca, mas num teste cego, você acredita que os consumidores disseram que preferiam Pepsi do que Coca? Mas fora do teste cego, esses consumidores disseram que preferiam Coca ao invés de Pepsi. Então a gente percebe que o segredo da Coca não era exatamente a formulação do produto, né? Aí você pode me falar assim, então é a comunicação. Afinal de contas, a Coca faz muito investimento em propaganda, promoção do seu produto para os consumidores. Bom, é verdade, mas veja, as outras empresas grandes também conseguiriam bater essa questão da comunicação e fazer propagandas e campanhas que fossem também mais atrativas para o consumidor. O preço realmente não dá para dizer que é o grande segredo, até porque é um dos refrigerantes mais caros que tem no mercado. Pelo menos naquela faixa dos refrigerantes mais caros, tirando aqueles refrigerantes que são muito nichados, muito específicos para alguns nichos. Mas, de forma geral, o que a gente percebe é que um dos grandes segredos da Coca-Cola é justamente o seu trabalho de distribuição. Esse é um produto que você encontra em quase todos os bares, restaurantes, supermercados, vendinhas que você vai em qualquer canto do Brasil. Você vai lá em qualquer cantinho, você em qualquer vendinha, em qualquer supermercado, em qualquer pequeno bar ou padaria, você encontra o produto Coca-Cola. Portanto, você dá para o consumidor a chance dele sempre estar experimentando e reforçando o gosto que ele tem sobre um tipo de bebida que é o refrigerante, que é da marca Coca-Cola. A gente percebe, então, que de todas as decisões de marketing que uma empresa tem, e aí é pensando nos 4 Ps, nas decisões sobre cada um dos 4 Ps, as decisões de distribuição são aquelas que vão ter mais longo alcance. Os outros 3 Ps, a gente pode pensar, a empresa pode facilmente mudar o preço ou a sua propaganda, contratar ou despedir uma agência de pesquisa, ajustar um programa de promoção, né, de vendas e até mesmo modificar a sua linha de produtos. Porém, uma vez que ela escolhe os canais de distribuição, é muito mais difícil de mudá-los. Pensando naquele exemplo da Coca-Cola, imagina quanto tempo a empresa levou para conseguir fazer com que a capilaridade de distribuição do seu produto chegasse em cada cantinho do país, de forma que as pessoas pudessem sempre poder provar um produto da sua marca. É muito difícil realmente de mudar esses canais de distribuição e até de copiar esses canais entre os diferentes concorrentes. Esses canais de distribuição, também chamados de canais de marketing, eles são definidos como uma organização contratual externa que a administração vai operar para alcançar os seus objetivos de distribuição. A gente diz que é uma organização contratual porque ela negocia, ela é externa porque esse canal de marketing é formado por uma série de empresas que são externas à empresa mãe ou à empresa que começa esse processo de venda, né? E aí tem envolvido um objetivo de distribuição de fazer esse produto chegar no consumidor final. Esses intermediários que ajudam esse produto chegar da empresa no consumidor final, eles ajudam também a tornar o processo de distribuição desse produto mais eficiente. Pensa no número de contatos que a empresa precisaria fazer se ela não tivesse um distribuidor, um intermediário no meio do caminho. Aqui nesse exemplo simples, nós temos 3 fabricantes de um lado e 3 consumidores do outro lado. Esses três fabricantes, para chegar nesses 3 consumidores, precisariam fazer 9 contatos no total. E olha que a gente está simplificando bastante esse exemplo em relação ao mercado, se a gente pensar em milhões de consumidores e milhares de empresas de cada lado. Por outro lado, se a gente passa a ter um intermediário, nesse exemplo simples, o número de contatos cai para 6. Cada um dos fabricantes precisa falar com um único distribuidor e esse distribuidor vai falar com 3 clientes que estão no mercado. Então a gente tem no total aí apenas 6 contatos, tornando esse processo mais eficiente para ambos os lados, tanto para o fabricante quanto para o consumidor. Os canais de marketing, eles podem ter diferentes níveis. Então, claro que eu posso pensar no fabricante vendendo direto para o consumidor, e isso vai acontecer em diversas situações, especialmente em situações de business to business, ou mercado industrial, mercado organizacional, que seria uma empresa vendendo para outra.
Mas eu posso imaginar também um único intermediário, que seria, por exemplo, um varejista, 2 intermediários, como um atacadista que vende para o varejista, que aí vende para o consumidor final. E eu posso, inclusive, pensar em 3 níveis, tendo um grande atacadista, vendendo para um atacadista que é especializado, que é de menor porte, vendendo aí para uma lojinha que é menor, que é o varejista, e aí chegando nesse consumidor da ponta. Isso para bens de consumo, e para o mercado industrial eu posso pensar também aí nos representantes e nos distribuidores, fazendo esse produto chegar no meu cliente industrial. Então eu tenho aí diferentes formas de estruturar os canais de marketing, dependendo do contexto e da realidade de cada organização. Existem 3 tipos de distribuição que podem ser feitas no mercado. A primeira delas é a distribuição exclusiva. A empresa, então, ela tenta trabalhar com um único intermediário para um produto que vai demandar recursos ou posicionamento especiais para essa marca. Normalmente a gente está falando aqui de venda de bens de luxo com eficiência. Um exemplo é a Rolls-Royce. Essa marca só tem uma única loja no Brasil, que fica no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e essa é a única loja no Brasil que é autorizada a vender produtos desta marca. Então, eles escolheram um único intermediário para trabalhar. Já no caso da distribuição seletiva, a intenção é trabalhar numa íntima associação com os intermediários, e aí já no plural, então eu trabalho com mais do que um intermediário, mas desde que esses intermediários satisfaçam determinados critérios para a minha organização. Além disso, a empresa visa distribuir os produtos de compra comparada com eficiência. Então, se no modelo anterior a gente estava falando de uma distribuição de produtos de especialidade, aqui a gente já parte para um outro tipo de produto que a gente já viu, que é o de compra comparada. Um exemplo seriam os eletrodomésticos, Então, a gente tende a comparar essa compra entre diferentes marcas e diferentes ofertantes ou varejistas. Então, a gente faz uma pesquisa de preços no Magazine Luiza, na Casas Bahia, ou em qualquer outra loja que tenha aí na sua região. E aí a gente decide qual a melhor marca, ou qual o melhor preço, qual a melhor oferta que cabe no meu bolso e que satisfaz os meus critérios de valor. Um outro exemplo é o Booking. Então, você vai comprar uma passagem aérea, você quer comparar diferentes companhias aéreas ou diferentes trechos e formas de chegar no seu destino. E aí você pode fazer uma comparação dessas companhias aéreas via Booking. O Booking, portanto, é um dos intermediários com que as companhias aéreas vão trabalhar. Uma terceira forma de distribuição é a distribuição intensiva. Essa que acontece com aqueles bens de conveniência que eu também quero distribuir de forma bastante eficiente. E aqui a intenção é dar suporte à venda de massa. Então, normalmente, esse daqui é aquele exemplo da Coca-Cola que a gente vê distribuída de forma intensa no país todo. E são produtos que a gente pode, para fazer uma comparação e não ficar só na Coca-Cola, são aqueles produtos que a gente encontra no supermercado, de forma geral, que são vendidos aí de forma muito massificada para o consumidor. Muito fácil de encontrar esses produtos. E, por fim, a gente tem nesse processo de distribuição as novas tecnologias. Um exemplo é o Amazon Go, que é uma loja que a Amazon abriu em Seattle para vender produtos que são de supermercado. É curioso esse exemplo porque a Amazon ela é justamente conhecida por trabalhar no online e ela fez o caminho inverso. Ela está não saindo do online, mas ela parte do online e decide atuar no ambiente físico. E aí ela chamou essa iniciativa de Amazon Go. Eu deixei para vocês no material complementar um vídeo falando um pouco mais, onde vocês vão conhecer um pouco mais essa iniciativa e como ela funciona. Mas basicamente é um supermercado em que você entra e não tem fila e não tem check-out, não tem caixa onde você vai passar os seus produtos. Então você entra, lê um QR Code para entrar na loja, escolhe os produtos, coloca na sacola e simplesmente vai para casa. E aí eles são automaticamente debitados do seu cartão de crédito. A tecnologia usada para isso, vocês podem entender melhor como ela funciona nesse vídeo que eu deixei para vocês. Um outro exemplo é o do Amazon Dash Button. Esse é um exemplo de tecnologia que deu mais ou menos certo no começo, mas não vingou, a Amazon teve que tirar do mercado. Mas vamos entender como que funciona essa tecnologia. Don't let running out ruin your rhythm.
Introducing the Amazon Dash button for Prime members, a simple way to reorder the important things you always run low on so you'll never run out. Set it up to order what you want, then press it when you're running low. Get an order alert on your phone so it's easy to cancel if you change your mind. And with Prime shipping, you'll get new products delivered to your door before you run out and never miss a beat. Prime members, request your Amazon Dash button today. É uma tecnologia muito interessante essa do Amazon Dash Button, porém ela não era tão prática, né? Você imagina que você precisava ter diversos devices na sua casa, um para cada produto que você tem, para ficar selecionando aquilo que acabou, né? Imagina assim, na sua geladeira, você vai deixar lá do lado de fora todos os itens que vão dentro da geladeira. O leite, o iogurte, um queijo, um ovo, enfim, diversos produtos, e você teria que ir apertando um botão para cada produto que está faltando na sua despensa, na sua geladeira ou no seu armário de produtos de limpeza. Para além disso, tinha um problema de quem tem criança em casa, elas vão adorar ficar apertando esses botõezinhos. Claro que depois você tem que validar a escolha desses itens dentro de um aplicativo de celular, mas imagina você lembrar o que você apertou e colocou na lista de compras ao longo de uma semana e o que foi uma criança que apertou e colocou na lista de compras. Você pode inclusive se confundir e não lembrar se você precisava ou não daquele produto. Então não deu muito certo, a Amazon tirou já esse produto do mercado. Quem comprou ele em 2015 ou 2016, se eu não me engano, ainda pode continuar usando até a pessoa resolver se desfazer, mas a maior parte dos clientes efetivamente já deixou essa tecnologia por outras que são mais interessantes. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre os aspectos de canais de marketing e distribuição, que é o P de praça, e que tenha se interessado por essas novas tecnologias.